vontade para iniciar a sua explanação. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos os presentes. Em primeiro momento, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora do 3º Congresso Nacional de Direito do Trabalho por oportunizar este espaço de incentivo à pesquisa científica para que nós, graduandos, pós-graduandos e profissionais do direito, em tempos sombrios em que se fala em anúncios de cortes no campo de pesquisa científica, possamos expor os nossos estudos. O meu estudo ele versa, então, sobre o Instituto da Terceirização, após o advento das alterações legislativas introduzidas, em primeiro momento, na Lei de Trabalho Temporário, por intermédio da Lei 13.429, de 2017, e, posteriormente, pela Lei 13.467, de 2017, que ficou popularmente conhecida como Reforma Trabalhista. Este trabalho ele foi realizado com a minha professora e também mestranda, Janaína Silveira Soares Madeira, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. De acordo com dados coletados pelo IBGE, em 2015, os trabalhadores terceirizados, já à época, perfaziam 18,9% do mercado formal de trabalho, totalizando, então, 9,8 milhões de assalariados. Nesse contexto, então, esse estudo se faz importante, tendo em vista que só esse número já é superestimado por desconsiderar aqueles trabalhadores que atuam nessas condições na informalidade e esses trabalhadores eles se encontravam até então, né, à mercê de uma regulação, tendo em vista a omissão da CLT numa regulação específica para essa modalidade contratual, de modo que as disposições que mais se assemelhavam, que eram utilizadas nesse tipo de relação, eram até então as constantes na CLT através dos artigos 455 e 652, alínea inciso 3º, tratando sobre a subempreitada e a pequena empreitada, e aqueles constantes em legislações esparsas. De antemão, vale relembrar que o contexto em que a terceirização de prestação de serviços eclode, ele se dá a partir da 3ª Revolução Industrial, e com o surgimento, então, da globalização, advém um rearranjo no setor produtivo. O Brasil, que até então adotava o Fordismo como sistema de produção, passou a praticar, a partir das décadas de 60 e 70, o denominado toyotismo, com a consequente, então, descentralização dos modos de produtividade, dando margem à flexibilização das relações trabalhistas e à introdução da terceirização daquelas atividades consideradas acessórias. Num contexto também histórico, nós partimos neste estudo por um contexto jurisprudencial, tendo em vista 2 súmulas que foram editadas pelo Colégio do Tribunal Superior do Trabalho sobre essa temática em específico, em decorrência dessa omissão da legislação, né? A primeira diz respeito à súmula 256, que foi editada no ano de 1986, e a segunda em 1993, então, que foi a súmula 331, que acabou por refletir no cancelamento da súmula 256 e se consolidar como uma importante evolução jurisprudencial sobre a terceirização de serviços, passando por importantes alterações no decorrer de sua vigência, e atualmente é um dos entendimentos sumulados que possui incompatibilidades quando confrontados pela reforma trabalhista, porque até então a terceirização de atividades fins era considerada ilícita. Bom, em segundo momento, nós partimos para um contexto atual, então, da terceirização, né, as novas perspectivas da terceirização com o advento dessas 2 legislações no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos, em primeiro momento, as alterações introduzidas pela Lei 13.429, de 2017, nascendo como fruto do já antigo, conhecido Projeto de Lei 4.302, de 98, que, em verdade, não pode propriamente ser reconhecido como lei de terceirização por ter introduzido essas disposições sobre a terceirização numa legislação já existente, né, que é, no caso, a Lei de Trabalho Temporário.
Essa referida legislação, ela dispõe, então, traz algumas considerações sobre a terceirização, que são requisitos para fornecimento da empresa prestadora de serviços e do contrato de prestação de serviços, a questão da vedação à contratante, a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas nas que foram contratados, a possibilidade de serviços serem prestados tanto nas instalações físicas da empresa contratante, quanto em outro local de comum acordo entre as partes, a questão das responsabilidades, né, da contratante, garantia de condições de segurança, higiene, salubridade, a questão da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, e, por fim, o ponto que pode-se dizer que gerou mais controvérsia por ter sido infeliz em sua redação, que foi a tentativa de conceituação de empresa prestadora de serviços e empresa tomadora de serviços, né, no caput dos artigos 4º e 5º, respectivamente, colocando, então, em sua redação serviços determinados específicos, mas não deixando claro, então, a questão da terceirização de atividades fim, né? Posteriormente, então, depois de conturbada a votação no Senado, foi aprovado o projeto de lei que veio a se tornar a reforma trabalhista. Desse modo, buscando ser o mais claro possível, houve ampliação do conceito, então, da empresa prestadora e tomadora de serviços, deixando claro o intuito de tornar lícita a terceirização das atividades finalísticas. Além disso, foram introduzidos novos dispositivos legais, através dessa alteração, dispondo acerca de um rol de direitos garantidos aos terceirizados e do caráter facultativo de equiparação salarial, que era um dos pontos desfavoráveis citados acerca da terceirização, entre terceirizados e empregados da contratante, além de outros direitos não previstos em lei, e da tentativa de coibição da chamada pejotização. Por fim, no trabalho, a gente busca elencar alguns argumentos desfavoráveis à terceirização e argumentos favoráveis também, tentando olhar essas duas faces da moeda. Dentre os pontos tidos como desfavoráveis, nós temos a questão da remuneração, então, né, que, de acordo com André Gambier Campos, um técnico do IPEA, representa, em média, valor 11,5% inferior pago aos terceirizados, quando comparado ao valor para empregados diretos, sendo que esse percentual ele varia de acordo com o serviço prestado, enfim. A permanência no trabalho inferior, né, justificada pela alta rotatividade, então, desses trabalhadores terceirizados, as jornadas mais extensas e maior incidência em acidentes fatais no local de trabalho, o afastamento dos trabalhadores das lutas sindicais, a redução da base de cálculo de cota de trabalhadores, aprendizes, portadores de necessidades especiais e de membros da CIPA, que são calculados tendo por base os empregados diretos da empresa tomadora de serviços. Ademais, um dos principais argumentos para justificar a questão da terceirização de serviços, até então, sempre foi a busca de maior eficiência na finalidade original do serviço prestado, e não apenas a diminuição de custos. Entretanto, com a aprovação da terceirização irrestrita, esse argumento ele meio que perde a sua razão. E vale ressaltar ainda que a tentativa de coibição da pejotização pode ter efeito inócuo no campo prático, se for observada a inclusão do artigo 442b na CLT, o qual permite a contratação de trabalhador autônomo sem o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, partindo para os pontos favoráveis, destaca-se o dever positivado da empresa tomadora de serviço assegurar ao empregado terceirizado a fruição de um ambiente de trabalho seguro, sadio e respeitoso, não importando se o trabalho é realizado em suas dependências ou em um local por ela determinado. Destaca-se também as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, através do julgamento de 2 processos, a DPF 324 e o recurso extraordinário 958.252. Então, citamos alguns argumentos utilizados como favoráveis pelos ministros relatores de ambos os processos. Para o ministro Barroso, citando, este não é um debate entre progressistas e reacionários.
E no momento em que há 13 milhões de desempregados e 37 milhões de trabalhadores na informalidade, é preciso considerar as opções disponíveis sem preconceitos ideológicos ou apego a dogmas. E para o ministro Fux, a súmula 331 do TST, que veda a terceirização nas atividades fins, é uma intervenção imotivada na liberdade jurídica de contratar sem restrição. Dito tudo isso, me encaminho, portanto, respeitando o tempo, para as considerações finais deste estudo, adiantando que, por se tratarem de mudanças, de novas perspectivas que foram introduzidas relativamente recentes, seus reflexos no mercado de trabalho ainda estão em percurso. Todavia, em que pese o setor produtivo clame a todo momento por novas maneiras de modernização, a fim de atender às suas demandas e permitir avanços econômicos do país, cumpre salientar que isso não pode ocorrer a custo de retrocessos sociais, burlando conquistas sindicais e enfraquecendo a organização de trabalhadores, de modo a poder recair seus efeitos, né, na precarização do mercado de trabalho. É imperioso admitir que as relações que envolvem empregados terceirizados possuem um histórico permeado por condições adversas quando comparadas àquelas vivenciadas pelos empregados diretos das empresas tomadoras de serviços terceirizados, que antecede a essas mudanças legislativas, que objetivaram regulamentar, dar um pontapé inicial à regulamentação da terceirização em nosso país. E, até então, os argumentos desfavoráveis, eles mostram-se superiores aos favoráveis. De todo modo, as relações contratuais não devem se esquivar de estarem sempre em consonância com os preceitos constitucionais e as próprias recomendações da Organização Internacional do Trabalho, em especial com o princípio da dignidade da pessoa humana, respeito ao trabalho decente e o princípio da não mercantilização do trabalho. Com tudo isso exposto, eu encerro a minha apresentação e gostaria de dizer novamente que eu agradeço essa oportunidade a todos nós concedidas e que é uma grande honra estar aqui, dentre tantos nomes importantes no campo do direito do trabalho. Obrigada.